importante para a época que a gente está vivendo. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade que recebemos do conhecimento de uma doutrina que consola, que nos faz pensar no bem, no mal, pensar o quanto podemos fazer e às vezes deixamos de fazer. Que hoje possamos aproveitar com muito carinho todo o trabalho que foi desenvolvido no seu estudo pelo Wellington, que a espiritualidade amiga nos envolva para receber esse conhecimento e que os mentores da casa possam auxiliá-lo para que traga a palavra certa na hora certa, com calma, com serenidade e conhecimento. Que tenhamos uma boa noite, que assim seja, graças a Deus. Então, o Wellington fará o nosso estudo de hoje, uma boa palestra. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, agradeço a oportunidade da casa, a oportunidade de trabalho, que os nossos mentores e nosso Mestre Jesus Cristo possam nos amparar na realização desse estudo aqui, desse trabalho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 1 a 3. O que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Já sabemos o que precisa o Espírito para se salvar? Acho que já sabemos. Estamos praticando, estamos estudando, estamos praticando, enfim, trabalhando no bem, amando ao próximo e a Deus, pelo menos. Então, é esse o convite, E nós vamos trabalhar em cima disso aqui. Eu proponho uma visão, depois, no final, mais atualizada sobre isso. Embora isso seja uma parábola que atravessa milênios, e ainda não se completou o que ela se pretende, em função da nossa resistência, teimosia, nosso psiquismo renitente em nos transformar, em fazer reforma íntima, nós já podemos fazer um paralelo sobre essa parábola lá de trás, Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa no Oriente Médio. É lá que vem o samaritano, Samaria. Constituída pelo antigo reino de Israel em torno de sua antiga capital, Samaria, rival do vizinho Reino do Sul, Reino de Judá. Atualmente situa-se entre os territórios da Cisjordânia e Israel. A etimologia: Samaria é um termo construído pelo hebraico Shomron, nome da tribo Shemer, que era a proprietária do local, e o vendeu a Omri, que teria sido o 6º rei de Israel. Então daí vem esse nome. Aqui a gente já está acostumado, a olhar esse mapa aí, porque é uma zona de conflito permanente, Então Samaria aqui estava no meio dessa região. Aqui tem a Galileia, a Judéia e aqui a costa de Israel. Como seria isso naquela época? Seriam alguma coisa em termos de cidade conforme isso aqui, São as projeções arquitetônicas da época. Para aquela época já existia uma situação arquitetônica assim, bastante estabilizada, morada, coisa no alto para a questão de proteção, porque até hoje aquela é uma região muito belicosa. E hoje, como está a Samaria? Está desse jeito, As ruínas, alguma coisa preservada ainda, se situa no alto de um monte, Esta era a Samaria da época, Hoje, mais uma visão também atual, panorama de uma aldeia palestina próxima ao assentamento israelense de Beit El, uma região histórica de Samaria, atual Cisjordânia. Podemos ver que é um local muito seco, Tem muitas questões de umidade, muito frio também na época do inverno. Então, como o nosso amigo
vai estar lá mais à frente, caído, necessitando de ajuda, não devia estar numa condição muito boa. Então dirá o rei que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Aí começa: porque quando tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Isso aqui nós tiramos do Evangelho. Então responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos como fome e te demos de comer? Ou seja, não tinha ainda uma correlação do que, né, eu nunca fiz isso, né, para você, tal. Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Por quê? Se ele propala que isso é um dever nosso, né, independente de para quem nós estejamos fazendo, no caso seria o próximo, é como se nós estivéssemos acatando aquela posição, aquele ensinamento. Então, foi como se tivéssemos feito para ele. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso que não te assistimos? Então ele lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. Ou seja, se atendeu a essa fraternidade, ok, está em linha com ele, está alinhado, como o pessoal gosta de falar. Quando não fez, não está alinhado, está desalinhado. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é meu próximo? Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Né? Esse é o nosso caso aqui, que vai entrar em análise. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, lembrando aqui a nossa radical parcela aqui da palavra egoísmo. Né? Então, se a caridade, né, Kardec também nos fala isso, é a anteposição de tudo, né? É por ali que nós temos que trabalhar, porque ali você abre mão, né, daquela sua questão egóica, daquela sua questão avarenta e vai por aí fora, né? Vaidosa, só pensa em você, etc, etc. Então, isso na questão que nós vamos ver é importante também. Jesus coloca o samaritano, que veio lá da Samaria, que nós já vimos, considerado herético, né? Seria não religioso, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Quantos, né, nós tínhamos da época, os senhores da lei, aquela coisa, que não estavam nem aí para ninguém, né? Enquanto que outro, aqui que não era o herético, né, praticava ou tinha vínculo com a heresia, fazia o bem. Então, isso está acima de uma questão religiosa, né, de credo, de qualquer outra denominação, né? Todos podemos fazer essa caridade, né? Lembrando que não somos ainda caridosos, né? Praticamos somente a caridade. Mas somente porque ser caridoso já está além do que nós podemos dizer que somos atualmente. É muito mais profundo isso. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única. Né? Kardec nos fala: fora da caridade não há salvação. É uma questão assim, um pouco metafórica,
Mas se a gente nem isso tiver, pode esquecer, porque não vai dar. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Como não falou, e não deixaria de falar, né? Que nós precisamos tanto dessas informações, lá ainda, imagina, hoje também precisamos. Ora, quando o Filho do Homem, Jesus, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele, todas as nações se separarão uns dos outros, como o pastor que separa dos bodes e as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Isso aqui causa um problema, né? Que nos acompanha até hoje, a questão da direita e da esquerda. Quem está à direita é bom, quem está à esquerda é bom. Na Itália, inclusive, a palavra esquerda, né, quer dizer sinistra, né? Dobra sinistra, e a outra direita não me lembro. Mas isso aqui ficou caracterizado como uma coisa ruim, por ser de esquerda, né? E a maioria das pessoas também é destra, é direita. E a gente tem problemas com quem escreve com a mão esquerda, né? Não tem carteiras, não tem uma aceitabilidade, uma ergonomia projetada para essas pessoas. Então direita virou o top, esquerda virou o fundo do baú. Mas isso é só uma questão de separação, né? Não sabemos aqui, se Jesus fosse canhoto, ele ia colocar à esquerda, aí mudaria a história. Então, dirá em seguida aos que tiveram à sua esquerda, olha aí, olha a esquerda pegando: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. A gente imagina Jesus falando isso aqui, é complicado, né? A gente tem que fazer uma reflexão, porque como é que ele diria, né, para as pessoas que elas teriam problemas se não adotassem os ensinamentos dele? Naquela situação, muita gente inculta, não tinha acesso a nada. E além de ele falar por parábolas, eu acho que ele tinha que botar um medinho também nas pessoas. Assim, não de uma maneira negativa, né, mas dizendo que aquilo era muito ruim, as pessoas só entendiam aquilo naquela linguagem. Porquanto tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhaste. Só que o cara não fez nada, né? Absolutamente zerado em termos de fraternidade e caridade. Estive sem roupa e não me vestiste, estive doente e no cárcere e não me visitaste. Ou seja, ele procurou aqui abranger uma série de situações, né, que ensejariam, né, uma ação fraterna, um amor ao próximo, né? Aqui tem a comida, tem a vestimenta, né? Que mais? A sede, né? Necessidades básicas, teto, né? Que é um abrigo, um lugar de morar, né? Estive doente, também não foi me visitar, e ainda mais esteve preso e não recebeu visita. Então ele pegou logo e fez esse combo aí de problemas, né? Agora, acho que a gente precisa prestar atenção, porque isso aqui pode ensejar um julgamento. Poxa, mas está no livro dos Espíritos, a gente tem que saber, está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que entender que isso era uma maneira de alertar as pessoas, né? Porque a questão de perceber algum julgamento aqui, ela se faz presente, né? E nós temos aquela questão de não julgueis para não ser julgados, né? E chamo aqui a atenção também para nós. E nós? O que nós estamos fazendo? Nós já entendemos isso? Estamos praticando? Né? Como é que a gente está se comportando? Porque o tempo passou e nós estamos aqui até hoje falando disso. E a Samaria continua, né? Aqui e agora. Olha aqui, vários exemplos de que a Samaria continua, né? Mais de 2000 anos atrás, pessoas na rua, e aqui nós poderíamos chamar isso aqui do nosso ego, não nos deixa ver, né?
Na realidade, somos nós mesmos que não queremos entrar em contato com isso aqui, né? Mas tudo que a gente precisa é entrar em contato com isso aqui. Quando a gente estiver auxiliando uma pessoa, olhem nos olhos da pessoa, sorriam, faça ela se sentir um pertencimento, porque senão eles já são invisíveis, né? E se nesse momento a gente não os tornar visível, ou seja, dando aquela correspondência, é muito difícil, não é? O negócio da toma aí, aquela coisa, é complicado, né? Então, estamos aqui o nosso amiguinho que não está nem aí para isso, né? Se é rico, se é pobre, nosso cachorrinho, né? Que é um amigo fiel de todas as horas. A gente precisa se preocupar com isso, né? E entrar em contato com isso aí. Então, na parte racional que eu falei no início, de atualização dessa parábola, senão a gente somente ia ficar falando aqui, do cara que passou não ajudou, do segundo que passou não ajudou, e o terceiro ajudou. Então, o que a gente faz automaticamente? Um julgamento. Aquele não ajudou porque, sei lá, e o outro segundo não ajudou porque, sei lá, então eles não são bons, são maus e não querem saber do próximo e tal, fogo neles, igual estava escrito ali antes, né? Vai para o inferno, etc. Naquela alegoria. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente já está julgando, a gente não sabe por que eles não pararam para ajudar. Por que será? Por que será que a gente não para aqui no nosso dia a dia também para ajudar essas pessoas, né? Será que a gente quer lá para aquele fogo eterno também? Estava falando? Que não é isso, mas o que é aquele fogo eterno? É um mundo de dificuldades que a gente vai ter ainda. Então, nós temos que nos posicionar atualmente com relação a isso, que a Samaria continua. Então, aqui o quê? Isso são oportunidades de trabalho para que a gente processe, né, no nosso processo evolutivo, né, do deixar o ego de lado, esse processador psíquico, e ir de encontro a essas oportunidades de trabalho, posso dizer assim, de amolecimento, né, dessa nossa casca, dessa nossa coisa dura, né, que acorda para matar um leão por dia. Até tem que mudar isso, né, porque senão o IBAMA já teria pego muita gente, né, porque muita gente fala isso. Então o que aconteceu? Darley e Batson, em 1973, fizeram uma pesquisa, né, na revista de Personalidade e Psicologia Social. O título da matéria é essa aqui: De Jerusalém a Jericó, né? Um estudo de variáveis situacionais e disposicionais no comportamento de ajuda. Ou seja, ele trouxe aquela situação, vocês vão ver aqui, para a atualidade, porque ela é uma situação atual que continua, nós vimos ali, a Samaria continua, para tentar explicar, já que ela continua, o que poderia ter acontecido naquela situação, né? Sem que a gente precise julgar a pessoa, porque não ajudou, é isso, não ajudou, é aquilo, tá? E só olhar aquele que ajudou. Então vamos lá para esse estudo. Eles examinaram a influência de variáveis situacionais e religiosidade, conforme medido por várias escalas de personalidade. Por exemplo, um inventário da vida religiosa de cada um que vai participar do estudo, né? No comportamento de ajuda de 40 estudantes de teologia em uma situação de emergência sugerida por essa parábola. Ele trouxe a parábola para o presente. Indo entre dois prédios, encontraram uma pessoa mal vestida, caída na beira do caminho, igual àquela época. Com pressa para chegar ao seu destino, eram mais propensos a passar sem parar. Com pressa. Alguns iriam dar uma breve palestra sobre a parábola do bom samaritano. Olha só, eles iam dar uma palestra sobre isso. E nem pararam o negócio. Então, vê como é que é difícil, né? Você mesmo tendo conhecimento, partir para essa prática. Outros, sobre um tópico, iam dar uma outra palestra sobre um tópico relevante, não útil. Um assunto comum qualquer. Um sobre a parábola, outro sobre um assunto qualquer. Isso não fez nenhuma diferença significativa
na probabilidade de darem ajuda à vítima. Ou seja, tanto uma palestra sobre o bom samaritano quanto o outro não fizeram diferença significativa. Variáveis de personalidade religiosa não previram se ajudariam a vítima ou não, mesmo aqueles religiosos. No entanto, se parassem para oferecer ajuda, o caráter da resposta de ajuda estava relacionado ao seu tipo de religiosidade, né? E aqui tem a origem da pesquisa. Então vamos lá, esse experimento. Experimento do bom samaritano. Temos lá aquela figura, né, que é sempre contada, recontada, a pessoa sendo ajudada. Na parábola, um homem judeu que viajava de Jerusalém para Jericó é roubado, espancado e deixado na estrada para morrer. Enquanto está ali no chão, um rabino passa por ele e, em vez de ajudar o homem, finge não ver. Como aquela foto que a gente viu assim, aquela coisa preta. Finge não ver e atravessa para o outro lado da rua, né? Ainda fazemos isso, quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, atravessa a rua para não cruzar com a pessoa. E aqui até nem para ajudar a pessoa, a gente permanece na mesma calçada. Em seguida, um levita passa perto do homem, perto. No entanto, em vez de ajudar o pobre homem, simplesmente ele olha para ele e atravessa para o outro lado da rua, do mesmo modo que o rabino havia feito antes. Ou seja, a gente tem assim uma dificuldade, né? Uma ojeriza, né? O cara está sujo, está fedendo, ou vai me pedir alguma coisa. Enfim, eu não quero ser incomodado com isso, né? E fala, isso não é problema meu, isso é problema do governo, né? Que devia estar fazendo isso, aquilo. Ou seja, saio completamente daquela responsabilidade para me apaziguar psiquicamente com relação ao complexo de culpa. Eu transfiro a culpa para o governo. Então, um samaritano passa perto do homem ferido na estrada. Embora os samaritanos e os judeus fossem inimigos, o samaritano atou-lhes as feridas, levou-o para uma estalagem e cuidou dele naquela noite, mesmo sendo inimigo. Olha só. Na manhã seguinte, o samaritano paga o hotel e pede que ele cuide do cavaleiro, dizendo que ele pagaria qualquer que fosse o custo. Isso acho que todos nós já ouvimos, né? Esse processo dessa parábola. Darley e Batson se propuseram a testar 3 hipóteses. Muitos afirmam que o rabino e o levita não ajudaram o homem porque a mente deles estava concentrada em assuntos religiosos e, portanto, eles estavam muito distraídos. Olha a questão da mente aqui, vamos voltar aqui depois. A primeira hipótese a ser testada por Darley e Batson era ver se as pessoas que pensam em religião se sentiriam menos persuadidas a ajudar de que uma pessoa não focada em religião. Essa é a hipótese que eles vão testar. A segunda hipótese era ver se as pessoas que estão com pressa ficariam menos propensas a ajudar ou manifestar um comportamento de ajuda, né? Isso acontece. A gente não pode parar, a gente tem um compromisso, né? E aí tem coisa, a gente diz que aquilo é mais importante, enfim, estamos correndo cada vez mais, isso acontece. A terceira hipótese era saber se as pessoas que se voltam para a religião para compreender o significado da vida e obter uma visão espiritual seriam mais propensas a ajudar do que uma pessoa que busca a religião só para obter ganhos pessoais. Então, aqui, busca do significado da vida e visão espiritual seria uma propensão. Mas tem aquele ali que só quer ganhos pessoais, não tem? Guardar um lugar no céu, né? Oh, Deus está vendo, não sei quem está vendo, vou fazer aqui minha obrigação, né? Obrigação. E, enfim, quer ganhar ponto em alguma coisa, né? Como se isso fosse possível. Enfim, tem uma repercussão no processo? Tem, lógico que tem. Mas se eu fizer isso pensando nisso, posso fazer 50 mil coisas pensando assim, não vai valer nada. Então isso tem que ser natural. Por isso nós fazemos caridade, não somos caridosos ainda.
Os participantes do experimento são estudantes de teologia, ou seja, estavam envolvidos nessa questão religiosa, né? Se fosse um ateu ou um herético, né, ia passar ali mesmo, enfim. Mas os caras já tinham aquela experiência religiosa. Que primeiramente preenchiam um questionário sobre sua filiação religiosa e sobre aquilo que acreditam. As respostas são utilizadas para avaliar aquela terceira hipótese. Os estudantes são colocados em uma classe onde assistem uma palestra sobre teologia. Em seguida, são informados de que precisam se deslocar para outro prédio. Começa o teste. Entre os edifícios, um ator está deitado no chão, parecendo ferido e com uma extrema necessidade de ajuda, entre um prédio e outro. Para testar como um senso de urgência afeta os participantes, alguns estudantes são solicitados a se apressar, pois só tem alguns minutos para chegar a outro prédio. É uma simulação. Os outros são informados que não há necessidade de pressa. Que ele queria ver se a pressa seria um problema, né? Para testar a mentalidade dos participantes, alguns estudantes são informados que darão uma palestra sobre a parábola do bom samaritano, lá no outro prédio, né? Enquanto os outros são informados que farão uma preleção sobre os procedimentos do seminário. Então está bem separado aqui, né, o comportamento que ele queria avaliar com relação ao samaritano. Mas isso tem a ver com o que aconteceu lá? Tem, porque aconteceu lá, está acontecendo aqui também. Eu não posso voltar lá, mas eu posso ver porque está acontecendo ainda hoje aqui. Para avaliar o comportamento dos participantes, foi criada uma tabela de 6 pontos que varia de as opções: nem perceber o homem ferido, até permanecer com ele até a chegada de ajuda. Temos aqui uma parte artística, né, para a gente ter uma ideia de como aquilo se processaria naquela época, aqui um outro estilo e tal. É uma pausa para a gente não ver tanta letra, tanto número. Resultado. No experimento, psicólogos constataram que a pressa do participante foi o principal fator determinante para saber se ele pararia ou não para ajudar o homem ferido. Isso acontece conosco, como eu falei ainda há pouco. O quão importante é a nossa pressa que não nos permite parar para ajudar uma pessoa. O que seria mais importante com relação a isso, né? Quando os participantes não estavam com nenhuma pressa, tranquilos, 63 deles pararam para ajudar um homem ferido. Olha só como essa pressa nos perturba, né? Nos inibe. Quando a gente fala lá mentalmente também, nós vamos ver aqui, a gente está com a cabeça em outro lugar, não é assim que a gente fala? No entanto, quando os participantes estavam com pressa, somente 10% deles pararam para ajudar. Eu convoco, né, mais a gente a pensar sobre isso, porque a cultura, a sociedade estão nos acelerando cada vez mais. Tem gente que escuta o áudio no WhatsApp naquela velocidade, sei lá qual é, 2, 3. Quando você escuta aquilo na alta velocidade, para que você compreenda, você tem que raciocinar e funcionar também em alta velocidade. Ou seja, você muda o seu padrão, né, de velocidade mental. Isso resulta o quê? Ansiedade. Daqui a pouco você só vai conseguir ouvir aquelas mensagens naquela velocidade, seja do seu filho, do seu pai, da sua mãe. E é uma corrida que tem por objetivo também não nos deixar prestar atenção no que nós devemos prestar. No estudo, né, na concentração, na apreciação da natureza e vai por aí afora. Não é conversa de chá das 5. Isso nos faz muito mal, porque você acelerando
a sua mente, você acelera cada célula do seu corpo, você acelera acelera todo o seu metabolismo. Ou seja, se ele é para funcionar numa velocidade X e ele acelera, ele tende a ter um desgaste maior e mais rápido. Ou seja, ele fica fora do ponto. Isso gera o quê? Desequilíbrio e desarmonia. E o que o corpo faz? Vai começar a tentar diminuir essa velocidade. Ele não vai tentar se adequar àquilo, ele vai tentar trazer você para a velocidade de equilíbrio e harmonia. Isso é o quê? É um conflito. É você puxando para um lado e o seu organismo, que tem uma programação, puxar para o outro. Então, a gente vive em conflito se a gente não prestar atenção nisso. Aqueles que foram orientados a dar uma palestra sobre o bom samaritano apresentaram uma probabilidade 2 vezes maior de parar e ajudar o homem. Ou seja, eles já estavam conhecendo, com a mente fresca com relação àquele assunto, do que aqueles que foram orientados a fazer uma preleção sobre os procedimentos do seminário. Ou seja, isso aqui, palestra sobre o bom samaritano, obviamente que eles estudaram. Ou seja, eles abriram a mente para se conectar com aquela situação que por acaso apareceu ali. Poxa, acabei de preparar uma palestra sobre isso, olha aqui a situação se apresentando. Houve um estudo ali, houve uma introjeção, uma introspecção dessa possibilidade. Isso mostra que os pensamentos de um indivíduo efetivamente representam um fator para saber se a pessoa ajudará ou não. De novo, onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz isso ou aquilo? A gente não faz isso também, não devia ter feito isso, onde é que eu estava com a cabeça? Ou seja, na ciência, fala que a gente tem uma mente macaco, que fica para lá, para cá, larga um cipó, pega no outro, larga um cipó, pega no outro, parece uma coisa descontrolada. Então, eu preciso estar consciente, minimamente, para estar no comando. Com pensamentos que eu estou me afinizando, em que eu estou pensando, Quantos acidentes, entre aspas, acontecem para a gente estar com a cabeça aí nas nuvens, como a gente fala. Isso é o quê? Falta de consciência. Esse fator não é tão importante quanto o fato de a pessoa estar ou não com pressa, pois a maioria daqueles que estavam com pressa para dar uma palestra sobre o bom samaritano não forneceu assistência ao homem. Ou seja, a pressa superou o conhecimento do que eles tinham sobre a palestra e pararam mais, foi um número maior que parou, mas não foi um fator determinante. Ou seja, olha a pressa aqui, olha a aceleração aqui. Nós estamos nos acelerando, nós não estamos prestando atenção, nós estamos nos adoecendo, nós estamos deixando de praticar a caridade e fraternidade porque estamos com pressa. E nós dizemos que aquilo não é responsabilidade minha, que eu não tenho tempo. Eu poderia pagar um hotel para aquela pessoa? Talvez não. Eu poderia levar aquela pessoa para minha casa? Talvez não. Mas o que é que eu posso fazer? Eu sempre posso fazer alguma coisa, por menor que seja, Que compromisso é esse que me impede, que essa pressa, que me impede de ajudar uma pessoa? Por último, o fato de um indivíduo ser religioso para obter ganhos pessoais ou uma visão espiritual não pareceu importância nesse experimento. Quando os estudantes chegaram ao seu destino, alguns que haviam ignorado o homem ferido começaram a manifestar sentimentos de ansiedade e culpa. Que ignoraram o homem começaram a sentir ansiedade e culpa. O que, aparentemente, indicavam que não ajudar o homem inserido se deveu a questões de limitação de tempo e pressão, e não em função de uma atitude geral de indiferença.
Olha aqui a questão da limitação de tempo e pressão. Ou seja, mesmo que eles tivessem aquela intenção, aquela preparação, não impediu deles ter um sentimento de culpa, mas a limitação de tempo e pressão para chegar no outro prédio, fazer uma palestra em um horário determinado, impediu eles dessa ação fraterna. E eu acho, né, opinião, assim, eu acho que isso continua, e é isso que está acontecendo. Aí eu penso assim, como é que estava lá na Samaria, aqueles caras que passaram lá, primeiro e segundo, estariam eles perdidos nos seus pensamentos? Né? Estariam eles com pressa a chegar em algum lugar? Estariam eles como nós estamos aqui até hoje? E por que eu julgo e condeno eles? Eu não sei o que estava se passando, se isso acontece conosco até hoje. Então isso é uma coisa para reflexão. Eu até posso falar que me atrevo a convocá-los para reflexão sobre uma parábola de Jesus, porque isso é importante também. No caso do experimento do bom samaritano, o que os pesquisadores conseguiram demonstrar com sucesso é que o fato de o indivíduo não parar para ajudar uma vítima se desvia somente à sua preocupação com o tempo, e que estar tão envolvido nos próprios pensamentos pode ter resultados surpreendentes. Pode ou não pode? Né? Eu acho que isso é o tempo todo. A gente às vezes se envolve na coisa, se aliena a um celular, se aliena a uma televisão. Agora, é difícil alguém se alienar a um livro, né? A uma tarefa. A gente é seduzido aquele colorido. As propagandas são muito coloridas, né? Elas gritam, falam alto, né? Nós nos deixamos capturar sobre aquela coisa. Agora, um livro, né? Embora tenha muito mais do que aquilo, né? Ele tem uma desvantagem competitiva, porque nós somos sensoriais, nós somos escópicos, a nossa visão, nossa audição são prevalentes na nossa espécie. Então, isso aliado à falta de intenção, à falta de atenção, de interesse, por quê? Você parar, prestar atenção, ler um livro, fazer uma ação fraterna, dá trabalho. O que é mais fácil? Eu fico aqui no celular, eu me perco ali, a hora passa. A televisão é uma coisa em cima da outra, que é um bombardeio. Como é que vai dormir uma pessoa que fica assim em frente à televisão? É complicado. Pense nisso e comece a avaliar seus comportamentos sociais frente ao tempo, à rotina e às escolhas. Né? O que nós estamos... Hoje é segunda-feira, né? Tem muita gente preocupada com a sexta. Com o churrasco no fim de semana, com a festa. Sextou. Agora tem o TBT, né? Que invoca Thursday, invoca a quinta-feira. Ou seja, nós estamos... Daqui a pouco vai ter uma quarta nobre, aí alguma coisa assim, até encostar na semana toda, nós estamos correndo atrás de um dia seguinte para fazer o quê? Né? Aí a gente acha que a vida passou rápido. Pô, o tempo está passando rápido. Né? O que nós estamos fazendo? Se colocar no lugar do outro, empatia. Então está aqui nosso amigo, pode ser associado a um samaritano, né? Eu podia passar, normalmente a gente passaria direto ou não, enfim, mas quando você se olha ali, se coloca naquele lugar, é muito mais provável que você pare, né? É lógico, isso aqui é uma metáfora, mas que você pare para fazer uma fraternidade. Por quê? Isso é empatia? Seria uma empatia. Mas ele pode ser o quê? Ele dando para ele mesmo. Pode ser também um ato de egoísmo. Dá para pensar nas hipóteses. E o que a gente precisa nessa situação também? Né? Fazer uma autoavaliação. Se autoavaliar é fundamental. Como eu falei, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo,
Que velocidade eu tô me acelerando? O que isso está impactando na minha vida, no meu corpo, né? Por que tem tanta farmácia aí, 2 por esquina ou mais, vendendo um monte de remédio da mesma marca, tudo? Remédio, eu falo, é para remediar. Remédio não cura. Remédio é para te dar tempo de fazer o trabalho que você não fez. Você mudar seu comportamento, seu estilo de vida, sua alimentação e o seu padrão mental. Se você conseguir alinhar essas coisas, às vezes a gente sai tanto do raio desse controle que a gente precisa de um remédio para baixar a nossa velocidade, né, a nossa ansiedade, né? Porque hoje a gente está entre 2 polos. Ou a gente está ansioso ou a gente está depressivo. Está nessa bipolaridade. Então, as empresas não estão nem aí para isso, eles querem vender remédio. E a gente entra nessa conversa, né? É impressionante isso. Então, o Brasil é o país que tem mais farmácia no mundo. Você vai à Europa, é difícil achar uma farmácia, né? Não que lá não tenha os problemas dele também, mas aqui a nossa desatenção, né, nosso pensamento nos leva a ser cobaias, elementos fáceis de geração de lucro para essas empresas. Vamos tentar outro tipo de medicamento, vamos tentar a homeopatia, coisas que o medicamento geralmente derruba uma coisa para tentar consertar outra. E a gente fica preso nesse círculo vicioso. Então, essa autoavaliação, né, de o que a gente está fazendo é fundamental. E nos leva a um desafio aqui interessante que eu trouxe para fazer assim uma pequena apreciação com vocês, né? Como é que nós procederíamos com relação a uma próxima situação que eu vou colocar aqui? Temos um celular. Se o seu celular tocar e a mensagem for essa aqui, qual será a nossa atitude? Esse não é spam não, tá? Esse é como se fosse certo. Jesus está chamando. Ele está chamando desde quando? Né? Ele está nos convocando desde quando? Né? E o que a gente está fazendo? Está declinando ou aceitando? Aqui a gente resolve rápido na tecla, né? Mas temos uma outra questão aqui. Quando a pessoa ia morrer ou está numa situação difícil assim, a gente fala, Jesus está chamando, né? Jesus está te chamando, uma coisa assim. Ou seja, uma desencarnação. Se isso aqui fosse um convite a uma desencarnação, nós atenderíamos? Jesus está chamando. Se Jesus está chamando, ele tem uma missão nobre para a gente, né? Até quando nós estamos dispostos a abrir mão do corpo físico, de bens materiais, de apego a coisas materiais, de apegos a familiares, de apego às ideias, para seguir numa missão maior, né? Então, tirando esse aspecto de desencarnação, nós temos que atender, sim, a esse chamado, tá? Fazendo essas coisas, né, que nós acabamos de falar assim. Tocou, vamos chamar. Isso aqui toca toda hora. Quando o cara está lá caído na rua, Jesus está chamando. Está lá na parábola. Mas eu estou com pressa. Você está com pressa para atender Jesus? Onde é que está, né? A nossa espiritualidade, o nosso estudo, o nosso comprometimento moral com as leis morais de Jesus. Atender Jesus é também atender os seus ensinamentos, os seus preceitos de caridade, de amor ao próximo, de parar para pensar, de controlar nossos pensamentos, de fazer o bem. Então, vamos atender Jesus, sim, né? Desculpa. Vamos atender Jesus, sim. É fácil?
Não é difícil, é trabalhoso. E mais uma vez eu falo, nós não queremos abrir mão de nada, né? Que a gente acha que faz bem para a gente, né? E uma série de outras coisas. Vamos olhar o que realmente interessa, o que é importante. Precisamos mudar nosso padrão mental. Como eu falei, são as 3 coisas. Precisamos mudar nossa alimentação, porque tudo que eu como, aquilo passa a fazer parte da minha essência. Por que que nosso exame tem lá vários minerais, metais, essa coisa toda? Isso está presente, né? E aquilo demora, às vezes, décadas para sair do meu corpo, né? Então, eu sou aquilo que eu como também. Aquilo passa a fazer parte da minha essência, né? E o meu padrão mental, onde é que eu estou com a minha mente? Eu estou vibrando, emitindo ondas vibratórias, se afinizando com que tipo de ondas vibratórias, né? Será que são as positivas, negativas? Então, isso é uma autoavaliação que a gente tem que fazer. Então, terminando aqui, né, eu tenho um canal no YouTube, que mais tarde eu vou colocar essa palestra aqui. Se alguém quiser ver, e tem outros vídeos também aqui da casa, estão lá à disposição. Então, muito obrigado. Espero que tenha sido proveitosa aqui a nossa palestra. Muita paz a todos. Boa noite. Então vamos passar para a nossa segunda parte do trabalho, que é o passe. E vocês só precisam receber tudo o que foi preparado pela espiritualidade, que agora os médiuns vão transmitir para vocês.